pessoal! Hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis, no pico, no alto da colina, na nossa querida Vila Progresso. Roda a vinheta aí, hein? Bom, pessoal, e hoje o nosso convidado é o Cláudio Fernando. O Cláudio é diretor lá da ISTV, hein? A antiga Ilha do Sol. Cláudio, cara, muito obrigado, cara, por aceitar o nosso convite, de estar participando do nosso programa e deixar o nosso programa ser transmitido lá na sua querida TV. ISTV, hein, pessoal? Obrigado, Lincoln, pela oportunidade. Eu assisto o programa. Assiste? Esse final de semana eu estou lá olhando o seu programa, assisto todos, acho muito bacana a produção. E uma produção, você vê que ela é bem elaborada, porque de fato estamos no morro, né? Um local onde você mora, onde você vive, um vereador da comunidade que na comunidade faz um programa para 6 milhões de pessoas. A STV cresceu, está em Ribeirão Preto, Minas Gerais, toda a parte que tem praia, de São Paulo, estamos lá presentes, são mais de 7 canais, 6 milhões de espectadores, e poder estar aqui no seu programa é uma honra, uma grande honra, e parabéns pelo programa. Pô, muito obrigado, Cláudio. Já vamos começar com a pergunta que não quer calar. Cláudio, eleição tá batendo na porta, toque, toque. E a gente vai perguntar, hein? A gente pergunta pra todo mundo aqui, Cláudio. E vou perguntar pra você, vem candidato? A pancada, né? Vem candidato a governador, a deputado federal, estadual, presidente da república. Vem candidato ou não? A eleição, ela tem que ser, assim, a eleição é uma vocação. Quando eu cheguei aqui no seu bairro, cheguei aqui na sua casa, né, o pessoal me trouxe, eu cheguei e falei, o Lincoln mora aqui? Eu fiquei com essa preocupação. De fato, você é um vereador em Santos e nós sabemos que Santos ela é a capital da Baixada Santista, essa de mais importante da Baixada Santista, essa de que tem o maior número de recursos. Então, os vereadores da cidade de Santos, eles possuem status diferentes das demais cidades, porque vocês têm um orçamento maior, conseguiram alcançar o nível de qualidade maior, e as demais cidades têm Santos como referência. Sim. E com tudo isso, você mora aqui, então você vê que você tem vocação, porque você é da comunidade, você quer trazer uma solução para a comunidade, e mesmo quando você se elegeu, você se reelegeu, nada disso fez mudar a sua posição de se manter próximo da população. De forma geral, quando a pessoa ela consegue se eleger e ele tem um salário melhor, uma condição melhor, elas acabam abandonando as suas bases. Então isso demonstra que você tem vocação, e para você poder disputar uma eleição, primeira coisa, você tem que ter vocação. E na vocação você vai ter que encontrar uma identidade que você se acha para poder defender a população. Então hoje eu estou num partido político, né, do qual me coloquei à disposição para o que o partido precisar, mas não tem que ser um desejo pessoal, tem que ser uma necessidade da população frente à sua vocação de querer fazer o melhor. Quando eu disputei o governo do estado em 2018, eu tive 30 mil votos. Eu não consegui chegar nos debates, nós não tínhamos lá as coligações necessárias para poder alcançar o debate, que seria o que eu queria poder discutir. Queria poder discutir apresentar tuas ideias, né? Apresentar as minhas ideias, porque eu acho que é através das ideias que você consegue construir uma cidade, um estado e um país melhor. Então, naquele momento, eu tinha, né, aquela vocação, nós tínhamos que discutir aquele problema, mais de 12 milhões de desempregados, hoje o Brasil ultrapassa os 14 milhões de desempregados, então naquele momento eu trouxe uma proposta, e aquela proposta ela foi aceita dentro do grupo, do colegiado do qual eu participava. E pretendo sim, no ano que vem, apresentar uma proposta, mas não quer dizer que eu serei candidato, de repente a minha proposta pode incorporar a candidatura de alguém, do federal, do estadual, que possa construir uma Baixada Santista melhor, um estado melhor e um país melhor. Poxa, que bacana, hein? Ó, o Cláudio foi candidato a governador em 2018. Grande Cláudio. Ô, Cláudio, explica para os web-espectadores e também para os espectadores que vão assistir também na ISTV e também nas nossas plataformas digitais, que são Facebook, Instagram, que tá uma moda aí tremenda. Não sei nem como tu tá sobrevivendo, brigando com essa moda tremenda. Por que mudou de Ilha do Sol para a ISTV? Como é que bateu na tua cabeça? Vamos mudar? Por que mudou? Nós mudamos o nome da emissora porque Ilha do Sol ela é o primeiro nome da cidade do Guarujá. Era uma fazenda que tinha no Guarujá, na região de Pitangueiras,
Então o Guarujá era composto por 5 fazendas e aquela fazenda em particular era a maior fazenda. Então ela chamava Ilha do Sol. Então inicialmente ela nasceu como TV Ilha do Sol. Em referência ao Guarujá, ela tinha pouca capacidade de emitir os seus sinais, porque era uma TV muito nova. O tempo foi passando, aí a gente conseguiu o aumento de potência, conseguimos as retransmissoras, conseguimos as repetidoras. Hoje, no total, já são 6 milhões de pessoas e até o final do ano vamos alcançar 10 milhões de pessoas. A nossa meta é ter 18 milhões de pessoas na grade, de forma que a gente consiga entrar na NET, na Vivo e na Sky de forma nacional. Hoje já estamos na NET e na Vivo, na Baixada Santista, Juiz de Fora e Ribeirão Preto. Só que gostaríamos também de poder entrar nas capitais. E na hora que nós decidimos aumentar a TV, aumentar o sinal da TV, chegar em outras pessoas, nós fizemos uma sigla melhor para poder ficar mais fácil o entendimento da emissora. Porque todo mundo perguntava, por que se chama Ilha do Sol? Aí eu tinha que explicar, olha, o primeiro nome da cidade onde é a sede da emissora. E hoje a emissora já possui 5 sedes, né? Nós temos escritórios e estúdios em 5 sedes diferentes. Então nós assim, estamos no Guarujá, mas também somos de todas as cidades do qual a rede se compõe. Por isso teve a mudança e assim originando uma TV do estado, uma TV do país, não só de uma cidade. Então tá explicado. Explicou pra você, Pipoca, que vai assistir o programa, por que mudou. Que ele sempre falava assim, Paulinho, pergunta pro Cláudio por que mudou Ilha do Sol. Porque era um nome carinhoso e eu gostava bastante, mas você já explicou. E não deixou das iniciais, né? Não deixou. As iniciais tá aí, Pipoca. Então, cara, seja menos crítico e deixa a ISTV bombar, que tá bombando. Claudião, deixa eu te falar, a ISTV tá fazendo algo diferente, que é trazer produções locais. Tem até enquete de humor. Explica um pouquinho como é que tá sendo esse algo diferente da ISTV, para puxar aquela garotada, puxar aquela rapaziada que queiram assistir humor, que queiram assistir novas programações e totalmente diferente. Sim, a ideia da ISTV é que as pessoas possam, de fato, se ver na ISTV, né? Que as pessoas possam assistir e se encontrar. Então, por conta disso, nós abrimos espaço em toda a grade para as produções locais. São grandes talentos, que desses grandes talentos a gente vai conseguir alcançar todo o país. Então foi uma ideia inicial, a gente foi um embrionário dessa ideia, e você vê que junto com isso, o Pipoca participou também dessa ideia, quando ele falou, Cláudio, vamos lá, chamar o Lincoln, botar um programa, tem uma ideia. Acho que legal. Você vê que você saiu, você está lá, outras pessoas também estão, e assim as produções locais, os programas locais, a ambientação do nosso espaço está no ar para todos poderem assistir e de fato as pessoas conseguem se ver na ISTV e isso para nós é motivo de muito orgulho. Não é simplesmente uma TV que passa os filmes americanos, que passa as séries americanas, aquele jornalismo intocável. Não, todo mundo pode participar da ISTV. Puxa, que bacana, hein? Fala um pouquinho, Cláudio, sobre juros. Você é um especialista, as pessoas levam muito nó nessas instituições financeiras que a gente fala, né? Empréstimo, dinheiro rápido, empréstimo consignado, essas instituições. Explica um pouquinho porque um passarinho me contou que você é um especialista em processar essas instituições. Foi o que eu fiz a vida inteira, é uma parte legal, uma parte legal da minha vida, assim, eu nunca, a TV é uma coisa que eu tenho paixão pela TV, mas eu sou professor universitário, dou aula de economia nas áreas econômicas, né, na Universidade de Ribeirão Preto, e hoje estou com 40, mais ou menos uns 18 anos, é ruim de fazer conta que você acaba descobrindo a idade, né, você fala, quantos anos eu tenho? Eu já cheguei nos 40. E ninguém quer descobrir a idade. Ninguém quer descobrir. E naquela ocasião, a gente começou a analisar, eu comecei a analisar a questão da pobreza no formato mundial. É muito importante você olhar isso. Você sai do Brasil, por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos, você fala assim, vou lá no Brooklyn, aí você pega aquele Brooklyn do filme, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Aquele seriado que todo mundo odeia, você, é feio? Não, não é feio. E aí, quando você vai encontrar a questão a pobreza, que ela é muito triste quando a pessoa não tem o que comer. Hoje no Brasil temos 19 milhões de pessoas que dormem sem comer todos os dias. 19 milhões de pessoas, é um número alarmante. E quando você vai olhar todas as dificuldades, por que o país, um país tão próspero, um país com tanto espaço, é um continente o país, por que nós temos tanto problema de pobreza no país? Por que nós temos um número tão grande de pessoas que passam necessidade? E aí você fazendo um comparativo com os demais países, você pegando a França, você pegando os Estados Unidos, você pegando a Bélgica, você pegando o Japão, você pegando a Austrália,
você vai encontrar algumas diferenças econômicas. O brasileiro ele ganha mal, é um ponto muito importante. E no Brasil nós temos uma legislação que dá para o banco muitos poderes. Por isso que se fala assim, aqui é país de banqueiro. Você não vê banqueiro deputado, banqueiro governador, banqueiro prefeito, você não vê banqueiro nessas posições. No entanto, você vai ver um Congresso Federal, os deputados federais, eles estão sempre legislando para banqueiro. Então vou dar um exemplo. Em 2014 foi a última eleição que o empresário podia colocar dinheiro no político. Sim, sim. Dos 513 deputados federais, 420 receberam dinheiro de bancos. E por que o banco dá dinheiro pro deputado? De graça? De graça? Não, o banco não dá dinheiro. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Não tem café de graça. Porque eles estão legislando em prol do banco. E por isso que nós temos uma população tão carente. Então a gente ganha mal. Nós temos uma taxa tributária absurda, porque no Brasil o judiciário é caro, o Congresso é caro, todas as instituições públicas de forma geral, elas custam muito, elas são caras. Você vê lá no STF, o ministro ele tem 3 férias por ano, ele tem 13º, 14º, 15º. Mas é engraçado, Cláudio, até te cortando, é engraçado que no judiciário, o político, o legislativo, o executivo, é bem mais criticado do que o judiciário, bem mais criticado. Ninguém levanta valor de judiciário, de juízes que estão aí, que recebem absurdamente hora benefícios, auxílio, que deva ter os seus auxílios, seus benefícios. Isso ninguém fala. Tu não vê assim, Sim. A pessoa criticando o judiciário. Já fala logo do político. O vereador, nós tivemos uma votação recentemente. O vereador ganha mal, ele não ganha bem. Nós tivemos uma votação recentemente na Câmara e um cidadão de bem também, só ele não estava... Ele não sabia do que estava falando, ele gritou, abaixa o salário de vocês, corta os benefícios de vocês na Câmara, tira esses benefícios todos que vocês têm. Eu olhei para ele, meu camarada, aqui na Câmara Municipal de Santos, a gente não tem benefício nenhum. Não tem auxílio gasolina, não tem auxílio aluguel, não tem auxílio paletó, não tem auxílio, não tem 13º, não tem férias, não tem. É o salário só e pronto. É o salário e pronto. Aí ele tomou um susto, aí ele abaixou a bola e foi rever a posição dele, como ele estava gritando. Porque quando a pessoa ela fala político, ela generaliza para todos os tipos de político, mas ela não olha ali qual é a linha que o político está andando. O vereador no país, ele ganha mal, mas é porque ele está em maior número. Então são muitos vereadores. Se você pegar o número de vereadores que tem na Baixada Santista, você somar todos os vereadores, você vai ter um número altíssimo de vereadores. Você vai ter quase 100 vereadores. Né? Então são muitos vereadores. Então como ele está em maior número, ele acaba ganhando menos. Agora quando você vai naquelas regras, no pessoal que tem o menor número, o STF, os deputados federais, os estaduais nem tanto, mas você vai... O Senado, você vai encontrar salários maiores para essa população de forma geral. E eu não estou falando que ganhar muito é ruim. Porque você tem que ganhar muito, as pessoas elas têm que ganhar muito, você tem que ter vergonha de ser próspero. Eu lembro quando eu tinha 25 anos, eu fui lá e montei uma transportadora. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. E na ocasião, quando eu consegui bater R$1 milhão em caminhão, aí eu peguei e falei assim, nossa, caramba, alcancei, não alcancei R$1 milhão em dinheiro, alcancei R$1 milhão em patrimônio. Em ativo mobilizado. Aí eu fui lá e coloquei na época no Orkut. Meu, seu arrogante, seu prepotente, seu tudo, nada, não faz seu playboy. Seu playboy. E eu nasci lá na comunidade da Prainha, nasci em cima da palafita, a situação era uma situação difícil. Tava compartilhando, né, a tua vitória. Isso, e quando você vai em outros países do mundo, quando você alcança seu primeiro milhão da moeda local, o cara vai na tua porta, faz assim, eu queria falar contigo, eu queria pegar essa fórmula, como é que você fez, você estudou o quê, você trabalhou quantas horas por dia, você trabalha no domingo, você trabalha no feriado. Então, essa é uma busca, as pessoas têm que ter vergonha de poder ganhar bem. O que nós temos que analisar dentro desse processo é na desigualdade. Como é que a gente faz para a gente poder levar essa prosperidade para todos? Nós temos que ser um país exportador, nós somos um país importador. Então, se você traz produto, se eu comprei um iPhone, o que eu mando para os Estados Unidos é dinheiro. Com certeza. Então, a gente tem produto e manda dinheiro, quem manda dinheiro fica mais pobre do que quem recebe o produto. Sim. E aí, naquela ocasião... A exportação enriquece qualquer país. Enriquece qualquer país. Exportação que vem o dinheiro de fora. Exatamente. E naquele momento que eu estava discutindo aquela posição dos bancos, que eu não conseguia entender por que o banco ganhava tanto. E o banco não tinha ele tinha que ser próspero, só que nós temos que fazer um equilíbrio mundial sobre isso. E aí você ia olhar lá, os deputados federais, o Senado e o STF tinham soluções jurídicas para que os bancos pudessem cobrar
os juros que eles cobram de acordo com as taxas, taxa Selic, as demais correções que existem no país, só que o banco poderia remunerar os juros. O que significa remunerar os juros? Eu te emprestei dinheiro, você me deve os juros. Já que você me deve os juros e você vai me pagar em 12 vezes, então eu vou remunerar cada juros de cada parcela dessa, porque se o teu juros é o meu dinheiro, por que não cobrar os juros dos juros? E isso acontece aqui. Então isso é proibido em toda a Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, todo país rico, isso é proibido. A partir dali eu falei assim, não, bacana. Então o cara, ele pode pagar aqueles juros, ele contratou 10%, ele vai pagar os 10% para o banco. Só que ele vai pagar 10% de Gauss, que é aqueles juros do valor que ele pegou. Não price, que é os juros dos juros mais juros o valor... sobre juros, né? Que tem juros sobre juros. Aí você compra um carro, você paga 2 carros. Você compra uma casa, paga 2 casas. Eu fiz um curso livre em Harvard em 2013. Aí um americano falou assim pra mim, fiquei sabendo que lá no Brasil vocês fazem carros em 60 vezes, é verdade? Eu olhei pro cara assim, eu falei, pô, assim, eu não sabia se ele estava me menosprezando. Você estava zoando? Como é que tava, né? Aí eu falei assim, olha, sim, é verdade. E aqui, qual o limite da parcela de carros? Não, aqui é até 25 vezes. Lá vocês pagam casa em 30 anos, isso é verdade? Eu falei, não, aqui no máximo 18 anos. Porque os juros deles, você não pode remunerar os juros. E aí quando você tem a população que ganha mal, você tem uma taxa de tributos altíssima para poder manter uma carga tributária pesadíssima. O país é pesado. Aqui você não consegue respirar sem pagar imposto. E você ainda tem o banco com uma legislação que ele pode remunerar os juros dos juros, você acaba criando uma população com déficit financeiro porque eles possuem muitas obrigações. Eles pagam os impostos para poder conseguir aquele dinheiro que ele paga imposto. Ele tem que financiar o carro dele, então ele paga os juros. Ele financia a casa dele, então ele paga os juros mais o imposto. Ele pega o cartão de crédito, ele paga 18%. Ele pega o cheque especial, ele paga 8%. E comecei a brigar com isso. Falei, não, nós temos que mudar a forma de pensar. Não mudar a forma de pensar porque eu estava ali simplesmente explicando o laudo. Porque a população brasileira ela precisa desse recurso para ela poder ter mais recursos e se tornar uma população próspera. Sim. E assim você diminuir a margem do que nós temos hoje na criminalidade, na pobreza, né? Na pobreza, né? Que tudo é uma questão de necessidade e com isso, quem sabe diminuir os 19 milhões de pessoas que dormem sem uma janta hoje, que é um número altíssimo. E aí o judiciário foi aceitando. As varas foram aceitando, o Tribunal de Justiça foi aceitando aqueles pensamentos. Quando foi em 2018, eu ganhei o prêmio de embaixador pela paz mundial pela ONU. Então eu fiquei muito feliz naquele momento, porque é uma luta. Agora, lógico, quando você briga com o banco, Lincoln, tu tá brigando, eu tenho 2 braços, 2 pernas e 70 quilos, eu tô brigando com um cara que tem 2 braços, 2 pernas e 115 quilos e um monte de músculo. Um monte. Então, ganhamos várias, eu sou o perito do processo. E até mesmo vários braços, né? Vários braços, 3, 4, 5 braços. E perdemos várias também. O banco ele se movimenta no sentido de poder manter uma legislação que permita que ele faça isso e na contramão disso eu lá fazendo perícia para que as pessoas conseguissem pegar o seu dinheiro de volta e a gente conseguiu devolver milhões e milhões de reais para as pessoas que buscaram os seus direitos, porque isso aí é condicionado, isso vale ressaltar. Eu tenho aqui o meu cartão de crédito, o banco cobrou a mais. O Ministério Público não vai bater na tua porta, o Ministério Público não vai lá fiscalizar o banco, não é de ofício que o juiz vai lá, que o Ministério Público vai lá. A pessoa ela tem que pegar o contrato, fazer a revisão do contrato e dessa forma judicializar, poder pegar esse recurso de volta. Caramba, isso aqui foi uma aula, uma aula. Ô, Cláudio, agora virou moda canais no YouTube vender aquele sonho, né? Ficar rico em investimento. Fala sobre isso, essas ilusões, esses sonhos de a pessoa fique rico, arrasta para cima. Sabe como é que funciona? Fala um pouco sobre isso aí. Não funciona, né, Lincoln? Na verdade, não funciona. Na universidade, encontro alunos, amigos, pessoas me ligam, falam, Cláudio, eu estou com dinheiro aqui para investir, muitas vezes o dinheiro da vida. Sabe, o cara vai lá e consegue pegar lá uma aposentadoria, consegue pegar o seu FGTS, consegue pegar o seu recurso, vendeu a sua casa, conquistou a segunda casa, tem o dinheiro da primeira. E aí quando você vai no YouTube, o YouTube tem fórmula para tudo. Né? Se você vai no YouTube e coloca, eu quero ser bonito. Né? Até o Pipoca consegue. Pipoca? Não consegue ficar bonito, mas vai ter uma fórmula lá que vai falar assim, você, Edson Pipoca.
Olha o que aconteceu já no Big Brother, hein? Cuidado, hein? Com o Pipoca ele é traiçoeiro e pode processar. Pode processar. Mas quando o judiciário vê, não vai entender. Vai ser Pipoca, você aí! Quando quer ver? O judiciário vai processar. Vai entender, ele vai ter que ir lá pessoalmente. Vai ter que ir lá pessoalmente. Vai ter que ir lá. Ah, mas agora é através chamadas virtuais, né? Chamadas virtuais. Se ele colocar o Raí lá no lugar dele, vai ser seu Pipoca. Aí ele vai vencer. Então hoje você consegue encontrar a solução para tudo. Se o Pipoca for lá, ele vai encontrar uma forma de ele poder ficar bonito. Se você quiser construir uma casa, ela vai ter uma forma que vai te ensinar você a construir uma casa. Não tem ciência, porque é uma terra totalmente sem lei, né? Você vai lá, você publica e você informa o que você quiser. Os fundos de investimento ou aquelas ações de forma particular, ou até mesmo as pirâmides que elas acontecem, o investidor, ele aponta para ele a informação que ele gostaria de pegar de retorno. Ninguém vai lá fazer um vídeo de graça. Né? Então ele fala assim, olha, vá nesse fundo, que esse fundo é importante. Olha, ele fatura nas últimas 2 semanas 50%, 30%. Todo investimento que te dê acima de 2%, se der 2%, põe as duas mãos para o céu, agradeça a Deus e aplauda, porque hoje a poupança está 0,3%, 0,2%, porque mudou a regra da poupança. A poupança é 70% da taxa Selic. E tem aqueles caras que falam que dá 10%, né? Não dá 10%. Não existe. Não existe isso. Não cai, ó, pessoal, não cai nesse conto, não cai nesse conto. Isso aí se chama pirâmide. Pirâmide. Exatamente. Não é? 10%, 15%, 8%, 5%. O cara vai lá, pega o dinheiro da vida. Da vida. E fala assim, olha, mas se o cara tá aqui falando é porque pode. Me lembrou daquele filme Roubo nas Alturas. Exato. Lembra? Eu esqueci o nome daquele ator. Que ele pegava o dinheiro da galera, do pobre, pegava o dinheiro do assessorista e fazia aquelas pirâmides e acabou que perdendo dinheiro. E as pessoas acabam... Que quando essas pirâmides, o cabeça maior vai para Dubai, some e acaba... Paraíso fiscal. Acaba que os pobres ficam sem... A pessoa de bem que trabalhou a vida toda, injetou o dinheiro lá, acreditando num sonho, que é o arrasta para cima, você vai ficar milionário, e acaba não acontecendo, iludindo as pessoas. E perde dinheiro, e todos os dias você encontra pessoas que perdem dinheiro, todos os dias, porque elas estão buscando esse percentual. De forma geral, se der acima de 1% é um bom negócio. Se der acima de 2%, certamente é fraude. Ah, mas o meu amigo ganhou, o fulano ganhou. Todo mundo ganha por um determinado período. Até todo mundo perder junto lá no final. Então, não acredite nessas E tem uns caras que falam assim, eu já estudei, já fiquei a noite toda estudando. Vereador, fiquei a noite toda estudando e dá certo. Aí acaba que no final das contas, você só recebendo, acho que 3 ou 2 parcelas, porque a quantidade de pessoas que você vai levando é a quantidade do seu benefício que você vai recebendo. Exatamente. Então, é a pirâmide. Aquela pirâmide. Tudo pirâmide, tudo tá enganando o povo aí, enrolando o povo, pegando o dinheiro do povo aí, iludindo o povo com esses bagulhos. Ah, eu te dou 5%. Passou de... O doutor Wagner, meu amigo, meu irmão, que é meu assessor, ele falou pra mim assim, Lincoln, não entra. Eu fui consultar ele também, não sabia que você era um especialista nessa parte de juros, de instituições financeiras. Eu perguntei para ele, falei assim, Lincoln, não pega. Ele falou a mesma coisa. Ele falou só que 3%, na época, né? Ô, Lincoln, passou de 3%, esquece. É golpe. É golpe. Certeza. Vai tomar a pedala, vai pegar um mês, vai pegar outro mês, vai tomar pedala, vai perder o dinheiro, vai ficar chupando o dedo, vai perder o carro, vai perder a casa, vai morar debaixo da ponte e já era. O cara vai para onde? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Vai para Dubai, ou senão o cara vai... como é que fala assim? Vai falar que morreu, não sei, vai sumir, né? Vai sumir no mundo. E acaba que não pagando ninguém. São muitos exemplos, muitos. São muitos exemplos de pessoas que perdem o dinheiro e, infelizmente, muitos exemplos de pessoas que continuam acreditando nessa só, eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. O dinheiro ele pode trabalhar para você, só que tem que ter uma razoabilidade. Se a poupança que corrige a inflação, ela está em 0,3, não teria nada que batesse 10 vezes isso, seria algo absurdo. Bacana, Claudião. Aqui eu vi que você respondeu, a gente conversando aqui no nosso bate-papo, você já respondeu praticamente, acho que uma pergunta que seria, é verdade que você é o embaixador da ONU? Você já falou aqui e foi muito bem colocado. Você é um consultor financeiro. O que o internauta hoje ele se preocupa, ele quer o que, Cláudio? Uma dica para poder
como você explicou aqui, não caia no conto do arrasta pra cima, dos youtubers que falam que vão te dar dinheiro a mais de 10 ou 5%, né? 5%. E dá uma dica para essa pessoa que é pobre e ela tem aquele dinheirinho lá debaixo do colchão, quer comprar sua casa própria, sabe que o juros está altíssimo e não consegue, vai comprar uma casa hoje, a casa ele vai pagar 2 daqui a 30 anos. Explica um pouquinho para o web espectador que tem aquele dinheirinho guardadinho e quer fazer um investimento seguro e sem risco. Hoje nós temos no Brasil em torno de umas 22, 23 corretoras que elas operam com a Bolsa de Valores. E essas corretoras, elas cuidam das empresas que estão na Bolsa. Na Bolsa ou em qualquer outro fundo de investimento, não existe uma segurança plena. O que você vai pegar de segurança plena é o histórico. Então, por exemplo, você vai pegar a Petrobras. O retorno da Petrobras ele é superior à poupança, pelo menos em 3 vezes o que a poupança te rende. E é um ativo que ele não vai se perder, porque a Petrobras, ela fabrica, né, toda a gasolina, ela tem o derivado de todas as composições de álcool do país, até porque ela é uma empresa que ela tem o monopólio do mercado. Então, quando é que a Petrobras quebra? Ela nunca quebra. Nunca quebra. Ela só vai quebrar no dia que as pessoas pararem de utilizar a gasolina e os carros não forem mais a combustão. E quando é que isso vai acontecer? Nós não estaremos mais aqui quando isso acontecer. Então, ela possui sustentabilidade, porque ela é uma empresa que ela fornece um produto consumido todos os dias. E todo momento. E hoje você vai encontrar uma ação da Petrobras aí próximo dos 26. É igual você está falando também, vamos falar de investir na Sabesp. Sabesp também, ela fornece água. A pessoa precisa tomar água. Então ela já... Como que a Sabesp quebra? Não quebra. Entendeu? A Sabesp ela não quebra porque a Sabesp ela possui... Ela é sustentável, bem como ela possui patrimônio para poder indenizar todo mundo que vier comprar uma ação da Sabesp. Aí você ganha dinheiro de várias formas. Primeira forma, você pode comprar e vender a ação, comprar na baixa, vender lá na alta. Você não pode vender a ação por menos do que você comprou. Segundo ponto, os dividendos. A empresa ela pega o seu lucro e ela divide trimestralmente com os seus sócios. Então, quando você vai lá e compra ações da Petrobras, você não ganha quando você vende. Você pode ganhar simplesmente deixando a ação lá parada. E com a inflação, com o aumento da gasolina, você acaba ganhando mais porque ela vai gerar mais dividendos, as ações vão aumentar, então você ganha no lucro da empresa e você ganha quando você vende a ação. Mas hoje o aumento da gasolina não é por conta da própria Petrobras, né? Hoje nós temos aí alguns encontros, né, de... Mercado internacional. Mercado internacional. Barril do petróleo. E até mesmo os governadores dos estados, né? Onde eles aplicam as alíquotas do próprio ICMS. Que aí acaba que a refinaria, que é aquele cara que produz, recebendo bem menos do que o próprio governo do estado. Agora, o fato de a gasolina estar em conta, não quer dizer que o lucro é menor também, porque quem vai balizar isso é o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, é o preço do petróleo mundial que vai determinar se você ganha ou se você perde. Agora, se você pegar historicamente nos últimos 20 anos, desde o regime militar, você não vai encontrar pessoas que investiram nessa empresa que tiveram prejuízo. Quando a Sabesp abriu no mercado de bolsa de valores, e foi há pouco tempo, a empresa nova, quem investiu lá não perdeu dinheiro. Agora, o que você ganha, de repente, não é o que você gostaria de ganhar. Pô, ganhei 2%, ganhei 1,5%, ganhei 0,8%, mas o parâmetro que você tem que analisar é o quantas vezes mais está acima da poupança. Lincoln, 80% das pessoas no Brasil, elas deixam o seu dinheiro parado na poupança. Quando você vai fazer um comparativo, por exemplo, com o Japão, é o inverso. É 20% na poupança e 80% em algum fundo. Tô falando em ações, eu tenho um amigo que a gente estava conversando sobre ações, de como comprar e tudo. Ele disse que comprou uns 10 anos atrás uma ação de um banco do Pernambuco, uma ação lá atrás, ele comprou. Acho que eles tinham 18 mil reais, na época ele tinha uns 10 mil reais, na época era dinheiro, né? Há 10 anos atrás, 10 mil reais era dinheiro. Comprou 10 mil reais, deixou o dinheiro lá, e falou assim, esse dinheiro aí deixa aí. E passou um tempo, o cara ligou pra ele. Passou uns 10 anos mesmo, 11 anos, passou um bom tempo, ligaram pra ele. Pô, tu tem uma ação lá no banco, tal, 1 milhão. 1 milhão. Ofereceram pra ele, porque o pessoal precisava da parte dele. Do fundo dele. Do fundo dele pra poder ser o majoritário da própria empresa.
que Sim. é do banco, que eles queriam ativar o banco. Então, ele disse que ele ficou assim, alegre, porque ele pensou que tinha perdido o banco tinha falido, mas o banco não deu como falência, né? Deixou ali, como é que fala assim, morto, né? Deixou Sim. ali parado, mas acredito que os investidores falaram assim, pô, aquele banco ali dá pra gente ativar ele e voltar para o mercado de trabalho. Quando você coloca a empresa na bolsa, você tem que dar uma garantia para as pessoas que vão comprar a ação. Você não pode vender uma ação que essas pessoas não tenham garantias. Por exemplo, hoje os fundos imobiliários que rendem um percentual muito bacana, está rendendo acima da Petrobras, acima da Sabesp, mas a análise do produto ele tem que ser mais apurada. Muitas vezes o fundo imobiliário está ligado a patrimônios, a prédios que, se tudo der errado, o valor do bem paga todo mundo que entrou. Agora o que a pessoa tem que fazer é a análise, aquele bem, ele é vendável? Um prédio na Vida Paulista, ele é vendável. Há 10 anos ele valia uma coisa. Hoje, com a pandemia, as pessoas trabalhando em home office, o metro quadrado do escritório na Vida Paulista está 3 vezes mais em conta. Porque as pessoas elas saíram para trabalhar em casa por conta da pandemia e o empresário descobriu que ele pode ter o colaborador dele na casa dele. Produzindo mais. Mais em conta. Tira vale-refeição. Auxílio transporte. Tira transporte, né? Tira o consumo altíssimo de conta de luz, conta de água, papel higiênico, café, tudo. Entre outras coisas. E eles acabaram aprendendo, não, mas o cara desenvolve. O cara está me entregando mais do que ele entregava anteriormente. Então, quando você vai fazer essa análise, como é que você pode imaginar que na Vida Paulista tem mais sala para alugar do que gente querendo locar? Quando isso seria possível? É a principal avenida financeira do país. Nenhum local do mundo, do Brasil, movimenta mais dinheiro que ali. O metro quadrado há 3 anos atrás, não vamos muito longe porque a pandemia chegou aí, vai fazer 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Há 3 anos atrás é o metro quadrado mais caro para se investir para comércio, né? Para poder fazer salas de despachante de aduaneiro, salas de comércio, sala de advocacia. Então ali até mesmo eles não tinham para vender e locavam, né? Tinha aqueles escritórios que alugava por hora, né? Por hora. E foi uma febre. Uma febre. Porque você conseguia colocar o teu endereço naquele escritório, onde a pessoa recebia até carta, tem uma secretária para várias empresas, mas quando você vai fazer um investimento, você não consegue ter essa análise. Então hoje no fundo imobiliário daquela região, quem investiu lá atrás tem uma garantia menor, mas quem investiu hoje terá uma garantia maior no futuro, porque pós-pandemia as atividades administrativas voltarão a funcionar. Talvez não da mesma forma, mas acontecerão novamente. Aí você fala, pô, como é que o cara vai conseguir desenvolver esse pensamento? Aí nós temos que ir lá atrás, nós temos que ir na educação financeira. E a educação financeira ela tinha que ser uma matéria da 4ª série. Sabe, o banco imobiliário, entre outras formas de você poder administrar entradas e saídas, nós tínhamos que ter isso como regra na 4ª série, 5ª série, 6ª série. O cara tem que chegar lá pronto. Hoje você vai numa universidade, você pega um aluno na universidade, ele tem um 2º grau muito bom, ele veio de uma escola muito boa, mas não faz uma divisão com 2 números na chave. Aí você fala, pô, vamos falar de percentual. Aí a pessoa também não vai saber falar de percentual, então você tem que amadurecer o aluno. Aí você fala, mas quando foi que ele começou a mexer com dinheiro? Quando foi que ele começou a mexer com educação financeira? Lá, ó, com 3 anos, quando ele te pede aquele real para comprar a bala. Ali já é uma relação financeira. Sim. Quando o teu filho fala assim, pai, me dá aí R$1. Me dá R$10. Me dá R$10, me dá R$5. O que tu vai fazer, menino, com R$10? Eu vou comprar tal coisa. Mas como é que tu sabe que um pirulito custa R$10? Com R$10 você vai comprar 50 pirulitos. Toma aqui uma moeda. Ali ele começa a criar noção de dinheiro. Só que as escolas públicas, as escolas particulares, as escolas municipais, estaduais, nenhuma delas tem educação financeira como base. Então, quando você vai fazer uma análise de mercado sobre a compra e a venda de uma ação, muitas vezes, Lincoln, o cara está com 50, 60, 55 anos e ele ainda não pensou em percentual. Ele não sabe nem qual é a base mínima para dizer eu ganhei ou perdi. Ele não entende que a inflação é a base mínima. E se você falar, e onde é que você vai encontrar o índice inflacionário? Ele também não sabe. Quem mede o índice inflacionário? Ele também não sabe. Mas quando você vai no mercado comprar a carne que ela ficou mais cara, por que aquilo aconteceu?
Quando você vai comprar o leite que ele ficou mais caro, por que aquilo aconteceu? Então você vive consumo, você vive economia todo dia, a todo tempo. Quando a passagem do ônibus aumenta, todos os dias vocês vivem, as pessoas vivem relações econômicas, mas elas só procuram se aperfeiçoar quando elas pensam em ter o lucro no investimento. Por isso que elas acreditam nos 10%, nos 5%, porque faltou a base econômica lá no começo, quando criancinha. Bacana. Aluguel ou financiamento da casa própria? O que você aconselha? Hoje, o financiamento da casa própria, por exemplo, pela Caixa, você vai encontrar taxas de juros de 2%, 3% ao ano. Então, não existe uma regra que sirva para sempre. Hoje, o momento, se você for para a casa própria, você vai estar muito bem. Você vai encontrar uma casa própria com valor inferior ao aluguel. Porque se você pegar o índice inflacionário da correção de aluguel do período do ano passado, o aumento foi de 25%, o chamado IGPM. Enquanto isso, os bancos estão baixando a taxa de juros porque eles estão com mais dinheiro para poder emprestar do que pessoas com nome bom para poder pegar. Porque na crise as pessoas deixam de pagar a conta e negativou os seus nomes. E como regra, o Banco Central solicita que você empreste dinheiro para quem está com as contas em dia. Até mesmo que se você pagar os seus devedores, os devedores dos seus devedores pagarão os outros devedores e é isso que faz o dinheiro circular. O que mantém a economia aquecida é quando você compra. Você compra, eu comprei de você comprou dela, ela comprou dele e vendeu para mim. Aquece a economia, né? Começa a aquecer. Começa a aquecer. Se eu tiver com medo ou com o nome negativado, eu não posso comprar. Se eu não posso comprar, você não pode vender. Se você não vender, você não vai ter lucro e você vai deixar de comprar. E fica todo mundo pobre. Então, o dinheiro ele tem que movimentar. Tem que circular. Tem que circular. E hoje você vai pegar financiamentos da Caixa, de outros bancos. Eu falo da Caixa porque é um banco público, então ele possui uma taxa muito menor do que os bancos privados, que geralmente vão lá e colocam a faca no teu pescoço e te mata. Ele não te ameaça, ele te mata. Então você vai encontrar nesse momento isso porque você vai pegar o IGPM altíssimo, em torno de 25%. Mas tem momentos que, quando nós temos menos dinheiro no mercado... E o GPM esse ano bateu 32%. 32%, né? 32%. Eu fiz tentei fazer uma correção do aluguel no começo do ano e eu peguei o período daquele contrato e estava em 25% naquele contrato particular. Eu fiquei com vergonha de dizer para a pessoa, olha, vamos deixar como está? E a pessoa falou assim, não, precisava reduzir um pouquinho. Mas quando eu olhei a minha planilhinha, eu poderia ter colocado um aumento, mas a pessoa querendo diminuir e eu querendo aumentar e no final ficou empatado. Ficou empatado, cada um ficou com o seu problema porque o momento ele é difícil. Ele é bom, quem tem grana para poder comprar está no momento ótimo, porque os preços estão lá embaixo, sim, né? Mas quem não tem grana está no momento ruim. Então hoje o momento é compra. Mas há 2 anos, quando você tinha um país aquecido, era diferente, valia a pena você locar. Então são momentos que você vai viver economicamente, mas o ideal é que você tenha, de fato, patrimônio para você, porque se você pegar nos últimos 10 anos, o Brasil quebrou pelo menos 3 vezes. Então, quando você tem condições de você poder ter a sua casa, você tem um porto seguro de, se tudo der errado, você pelo menos tem um teto sobre a sua cabeça, né? E isso é muito importante. Então, de forma geral, adquirir a casa é uma conquista que todos os brasileiros buscam e eu espero que eles alcancem. Muito bom, muito bom. Pobre, na sua opinião, pobre paga mais imposto ou não? Paga mais imposto. Né? As pessoas falam assim, e por quê? Por que o pobre paga mais imposto? Ele paga mais imposto porque ele tem menos conhecimento, né? Ele não consegue discutir as questões de valores. O rico ele consegue ali entender, ó, isso que eu vou comprar, eu vou pagar esse imposto. O rico ele paga a alíquota de imposto de renda maior porque ele ganha mais. Agora, o pobre, ele, quando você vai comprar uma bolacha no mercado, ali dentro estão todos os impostos. É que em muitos lugares do mundo, quando você vai comprar um pacote de biscoito, na notinha tem que estar separado o valor do pacote, o valor do imposto e o valor total. Isso aqui você só vai encontrar essa modalidade no posto de gasolina, que lá você vai estar separadinho. Agora, se você for no mercado, você não encontra. Então você acaba pagando imposto. Você vai pegar você vai pegar um empréstimo, você paga o imposto daquele empréstimo, você acaba não negociando, então ele acaba pagando mais do que os ricos, em termos de proporcionalidade. Agora, em termos de valor, o rico acaba pagando mais porque ele ganha mais, o imposto de renda dele toma ele.
o valor de compra é bem mais alto, né? Bem mais alto. Agora pega um rico, coloca ele numa loja para ele poder comprar uma BMW e pega uma pessoa humilde, coloca ele na Chevrolet para ele poder comprar um Celta e vê quem é que vai pagar a maior taxa proporcional. Né? O pobre, né? Vai pagar muito mais. Bacana. Estamos chegando ao fim, Cláudio. Te agradecer aí essa aula que você deu na parte de investimento, instituições financeiras. Cláudio, diretor da ISTV. Cláudio, obrigado. As suas considerações finais. Lincoln, eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez quero te parabenizar pelo seu mandato, um mandato brilhante. E é difícil a gente poder contar isso, falar isso, né? Para um político, tive a chance de poder ir no seu gabinete algumas vezes, todos trabalham o tempo inteiro, você está sempre no 440, foi uma honra te conhecer, uma honra acompanhar o seu trabalho e que você seja exemplo para os demais do meio político, porque o trabalho é a solução desse país. E muito obrigado também aos telespectadores. Bom, pessoal, até mais.